Vamos lá, meu povo, deixa eu dar alguns recados pra vocês. Primeiro recado, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, em nome de Jesus, que você se inscreva no nosso canal do YouTube. É só você entrar lá, Patrícia Pimentel com 2 L's, clicar naquele botãozinho maravilhoso vermelhinho, clique em inscrever-se, daí tem o sininho das notificações, você clica no sininho, clica no like para você deixar o seu joinha, você também pode compartilhar, tá? E você também pode deixar o seu comentário lá no canal do YouTube, que você vai estar abençoando o nosso ministério e você vai estar ajudando para que a palavra de Deus seja compartilhada, seja evangelizada em nome de Jesus. Então se inscreva no nosso canal do YouTube, por favor. Segundo recado, hoje já está disponível um episódio novo do nosso podcast Conhecendo Jesus, episódio 48. Hoje o episódio 48 do podcast Conhecendo Jesus já está disponível, acho que entrou à meia-noite nas plataformas digitais, na Spotify, na Apple. E o tema de hoje é em homenagem à minha amiga Selminha. O tema de hoje é Ame Enquanto Espera. Inclusive, eu falei da Selminha no podcast. O tema do podcast hoje é Ame Enquanto Espera. Vocês não têm noção de como o Espírito Santo falou poderosamente comigo essa semana através dessa frase, Ame Enquanto Espera. Então, esse é o tema do nosso podcast de hoje. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de falar pra vocês. Conferência de mulheres. Conferência de mulheres. Conferência de mulheres. Vocês precisam estar na conferência. Arlete, escreve aqui pra esse povo, Arlete, que elas precisam estar na conferência de mulheres. Gente, vocês não têm noção. A conferência de mulheres, assim, tem algo espiritual, tem algo novo, tem algo lindo que está sendo gerado no coração de Deus. E vai ser liberado nessa conferência. Você precisa estar conosco de 14 a 16 de agosto. 14 a 16 de outubro. De 14 a 16 de outubro. Eu só vou dizer uma coisa, você que não for vir, quando você vê os vídeos, quando você assiste, você vai se arrepender. Então eu já quero te dar um conselho. Faz a sua inscrição na Conferência de Mulheres, e vem estar com a gente. Vem estar com a gente, faz esse esforço. Faz esse esforço para estar junto com a gente, porque eu tenho certeza, gente, que vai ser um divisor de águas na sua vida, né, Toninho? Tá ficando linda, a tenda está crescendo, é tempo... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É tempo de alargar as estacas da tenda. É tempo de alargar as estacas da tenda. De 14 a 16 de outubro, você precisa estar conosco na nossa conferência de mulheres. Vai ser algo, assim, sobrenatural. Vocês não têm noção do que Deus tem gerado dentro do meu coração para essa conferência, tá? Vai ser céu na terra, em nome de Jesus. Vai ser céu na terra, né, Selminha? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu esqueci de... lembrei, mais uma coisa. Se você quer colaborar, se você quer ofertar no nosso ministério, se você quer abençoar o nosso ministério de alguma maneira, tem um link aqui, tem um botãozinho aqui que tá aí na sua tela, que é comprar um selinho. Se você quer abençoar o nosso ministério, você pode comprar um selinho e você pode abençoar o nosso ministério, tá? Todos os selinhos que vocês estão comprando está indo diretamente para a nossa conferência de mulheres. Então, você pode abençoar a nossa conferência através da sua oferta, através do seu apoio, deixa Deus te usar. E se você puder abençoar a nossa conferência de mulheres, pode ter certeza que você vai estar plantando em terra fértil e essa semente que você está plantando vai voltar para você a 30, 60 e a 100 por 1 em nome de Jesus, tá bom? Meninas, se eu esqueci de avisar alguma coisa, me lembra aqui, por favor, mas eu acho que era isso, tá? Vamos lá, o tema da nossa live de hoje chama-se Milagres. O tema da nossa live de hoje chama-se Milagres. Só isso, milagres. Nós vamos direto para a Bíblia, porque hoje eu quero entrar bem profundo em um versículo em um capítulo que tá queimando meu coração faz mais ou menos uma semana. Então abra sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3 e vamos direto pra Bíblia Sagrada hoje. Olha só, Daniel, capítulo 3, presta atenção. No capítulo 3 de Daniel, nós vamos aprender várias chaves para que o milagre aconteça na nossa vida. Ontem nós falamos sobre o dom de operar milagres. O dom de operar milagres é de quem?
do Espírito Santo de Deus. E nós falamos também que muitas vezes nós não vivemos milagres por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa dúvida, porque nós ficamos duvidando, nós somos incrédulos e por isso muitas vezes nós não vivemos milagres. Nós falamos também que existe uma ordem, a ordem correta é primeiro eu creio, depois eu vejo. Primeiro eu creio, depois eu vejo. E o capítulo 3 do livro de Daniel, nós vamos ver um dos maiores milagres da história da Bíblia. Assim como Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, foi um grande milagre. Aqui, em Daniel capítulo 3, nós também vamos presenciar, através da luz da palavra de Deus, um dos maiores milagres da Bíblia. Então, abre aí comigo Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Uma imagem bem grande, né, gente? Imagina, eu tenho 1,61 m. Eu tenho 1,61 m, tá? E a estátua de ouro, que Nabucodonosor mandou fazer, tinha a imagem de ouro tinha 27 metros de altura. Vocês têm noção do que é isso? 27 metros de altura. E 2,70 metros de largura. E a ergueu na planície de Dura, da província da Babilônia. Depois, convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades todas as autoridades provinciais para assistir à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandou erguer e ficaram em pé diante dela. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostem-se. Prostem-se, vou repetir para vocês. Prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha de fogo, numa fornalha em chamas. Versículo 7. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da sátira, da harpa, do salteiro e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Olha só, vamos dar uma pausa aqui, presta atenção. Quem que era o rei Nabucodonosor? A autoridade máxima daquela época, porque o rei era a autoridade máxima daquela época. Ele mandou erguer uma estátua de ouro, ou seja, um deus de ouro, e ele deu uma ordem. A ordem era que todos os povos, de todas as línguas, tinham que ficar de pé diante daquela estátua. E quando tocasse a música, todos deveriam se prostrar diante daquela estátua. Vamos trazer para os dias de hoje? O que nos dias de hoje representa uma estátua de ouro? O que eu e você, o que nós temos nos prostrados? Muitas vezes você tem se prostrado a uma música mundana, que você sabe que a letra é uma letra que não
agrega valor em nada. E você tem colocado essa música dentro do teu carro. E quando a música toca, você canta, você dança, você se alegra. Às vezes você tá num aniversário e alguém te oferece uma bebida alcoólica e você fala, não quero, não quero, não quero. E aí a pessoa insiste e por a pessoa insistir, você toma lá só um copinho. Ah, só um copinho não vai fazer mal. Às vezes é um trabalho que você tem um chefe e o seu chefe manda você mentir ou o seu chefe manda você fazer algo que está totalmente em desacordo com aquilo que é a vontade de Deus e você vai lá e faz. Ou seja, você se prostra àquilo que o seu chefe está mandando você fazer. Por quê? Porque ele é uma autoridade na sua vida. Quais são as imagens de ouro? Quais são as imagens que nós temos nos prostrados nos dias de hoje? Ou você acha que era só antigamente que existia um status de ouro? Ou você acha que hoje, ainda hoje, não existe status de ouro na nossa vida? Quantas vezes você está diante de uma situação onde você tem a opção de mentir e de falar a verdade e você opta por agradar a Satanás? Você opta por se prostrar a Satanás. Todas as vezes que nós mentimos, nós estamos nos prostrando e adorando a Satanás. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós estamos nos prostrando e adorando a Satanás. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós estamos nos prostrando e adorando a Satanás. Às vezes é fácil a gente olhar para essa história do Antigo Testamento. Às vezes é fácil a gente olhar para essa situação assim, aqui e dizer assim, não, eu jamais iria me prostrar a uma estátua. Não, eu jamais, eu não faria isso. E hoje o Espírito Santo me convida e te convida a refletirmos quais são as estátuas de ouro que nós temos nos prostrados. Quais são as mesas que nós temos nos assentado? Será que as mesas que nós temos nos assentado são mesas que agradam o coração de Deus? Será que as palavras que saem da nossa boca são palavras que saem da boca de Deus? Será que os sentimentos que estão no nosso coração são sentimentos que alegram o coração de Deus? Será que a motivação do nosso coração é a motivação correta que alegra o coração de Deus? Será que a nossa vida, no geral, tem agradado o coração de Deus? Será que Deus pode olhar para mim e para você do céu e dizer assim, essa é minha filha amada em que eu me comprazo? Será que Deus pode olhar para você e dizer assim, esse é o meu filho amado em que eu me comprazo? Quais são as estátuas de ouro que nós temos nos prostrado? Jesus quer nos dar um chacoalhão nessa manhã. Jesus quer dizer assim, ei, tá na hora da gente parar de se prostrar. Tá na hora da gente entender que o único que a gente tem que se prostrar é o Deus vivo de Israel. É o Deus vivo de Israel. Eu quero que você continue lendo comigo agora no versículo 8. Vamos no versículo 8. Presta atenção. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Presta atenção. Sempre que você optar, presta bem atenção. Sempre que você optar por não se prostrar às coisas do mundo, vai sempre vir alguém para querer te denunciar. Sempre alguém vai vir um endemoniado para querer te denunciar, para querer te humilhar, para querer te diminuir, para querer te jogar na fornalha. Sempre vai vir alguém, todas as vezes que você se posicionar para obedecer a Deus e para adorar somente a Deus, vai vir alguém para te denunciar. Talvez, eu não sei como que tá a sua vida hoje, talvez você esteja sendo perseguido por alguém. Talvez você esteja passando uma situação de humilhação. Talvez você esteja passando uma situação triste na sua vida. Talvez você esteja passando uma situação que você fala assim, meu Deus, tá difícil, tá bem desafiador. Talvez você esteja passando por uma situação de perseguição tremenda, de luta, de desafio, de afronta. Talvez você esteja passando por uma situação que você fala assim, meu, até quando eu vou passar por isso? E você precisa escutar essa palavra que Deus tem para a sua vida nessa manhã. Vamos lá.
Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, atiraria numa fornalha em chamas. Olha só. No versículo 12 está escrito assim: mas alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagens de ouro que mandastes erguer. Olha só, aqui está dizendo que Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram tomar uma posição muito forte, muito especial. Foi tomar uma posição de verdadeiros filhos de Deus. Eles tomaram uma posição de não se prostrarem e não adorarem aquela imagem de ouro que Nabucodonosor havia feito. Eles decidiram não obedecer ao decreto do rei. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quais são os decretos que eu e você temos obedecido? Quais são os decretos que eu e você temos obedecido? Nós temos obedecido ao decreto de homens? Nós temos obedecido ao decreto de pessoas? Ou nós temos obedecido os decretos de Deus, o que está escrito na Bíblia? Quais são os decretos que eu e você temos obedecido? Olha só. Aí o versículo diz assim, o versículo 12. Mas alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam cultos, vou repetir para você, não prestam culto aos teus deuses e nem adoram imagem de ouro que mandastes erguer. O versículo 13 diz assim, presta atenção. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha só. Nabucodonosor ficou furioso. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E fez uma ameaça. Colocou eles contra a parede. Falou assim, olha, eu acho melhor você adorar. Porque se você não adorar, eu vou jogar você numa fornalha em chamas. Então, quando vocês ouvirem a música, eu acho melhor vocês se prostrarem e adorarem. Quantas vezes nós somos ameaçados? Quantas vezes a gente tem pessoas que querem nos amedrontar? Pessoas que falam que não vai dar certo, pessoas que falam que a gente é tonto, que a gente é tolo, pessoas que falam que olha a sua vida, olha o que você está passando. Se Deus fosse com você mesmo, será que você está sofrendo o que você está sofrendo? Quantas vezes nós somos colocados contra a parede para ver se a gente permanece na nossa fé, se a gente permanece confiando
ou se a gente duvida. Ah, meu povo, eu não sei vocês, mas eu sou colocada contra a parede praticamente todos os dias. Todos os dias, sempre vai aparecer um enviado de Satanás para querer colocar você contra a parede e para querer desafiar a tua fé, para querer provar a tua fé. Tem pessoas que vão jogar na nossa cara situações. Tem pessoas que vão fazer de tudo para fazer a gente desanimar. Tem pessoas que vão fazer questão de nos pisar, de nos machucar, de nos humilhar. Mas ontem Deus falou uma frase para mim. Gente, ontem eu vivi, digamos que um dia bem difícil, um dia bem atípico. Um dia que eu acho que foi lá pro céu, como... Sabe aquele dia da humilhação? O dia da humilhação? Eu vivi ontem mais ou menos isso. E aí eu tava assim a ponto de jogar tudo pro alto, assim, naquela situação específica. E aí o Espírito Santo soprou no meu ouvido. O Espírito Santo soprou no meu ouvido. O quanto você está disposta a ser humilhada em prol do reino? O quanto você está disposta a ser humilhada em prol do reino? E aí Deus falou assim pra mim: filha, se humilhar diante da minha presença é fácil. Eu quero ver você se humilhar diante de homens. Olha só. Se humilhar diante da presença de Deus é fácil. Eu quero ver você se humilhar diante da presença de homens. Porque nós mostramos que nós amamos a Deus, que nós confiamos em Deus, quando nós somos humilhados diante da presença de homens e permanecemos fiéis a Deus. Permanecemos fiéis a Deus. Gente, eu nunca mais vou esquecer essa frase na minha vida. O quanto você está disposta a ser humilhada diante da presença de Deus. O quanto você está disposta a ser humilhada em prol do reino de Deus. O quanto você está disposto a ser humilhado diante de pessoas em prol do reino de Deus. Porque o nosso ego, o nosso orgulho grita. O nosso ego odeia ser humilhado. Por quê? Porque a humilhação é o contrário do orgulho. O nosso ego odeia ser humilhado. A nossa alma se debate, a nossa alma grita, a nossa alma vira uma fera. Por quê? Porque a nossa alma não quer ser humilhada. A nossa alma quer ser bajulada. A nossa alma quer ser abraçada. A nossa alma quer ser paparicada. O quanto você está disposto a ser humilhado em prol do reino? Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa manhã. Olha só. E aí, Nabucodonosor desafia a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a pergunta que ele fala. Ele faz assim, ó. Eu acho melhor vocês se prostrarem e adorarem. Mas se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E aí, olha a provocação. Presta atenção. Olha a provocação. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. É Satanás dizendo assim: ah, é? Você quer ser fiel? Você quer ser obediente? Né? Mas qual é o Deus que pode te livrar da fornalha de fogo? Qual é o Deus que pode te livrar das minhas mãos? Nesse momento, Nabucodonosor quis o quê? Satanás, através de Nabucodonosor, porque a nossa luta não é contra carne e contra sangue, a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores, né? Ele quis o quê? Ele quis dar um choque ali, ó. Ele quis, mais uma vez, colocar eles contra a parede. E falar assim, eu acho melhor você se prostrar. Porque se você não se prostrar, qual é o Deus que vai livrar você das minhas mãos? Qual é o Deus que vai livrar você da fornalha? Ah, meu amado, minha amada, mas existe um Deus, o Deus vivo de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, ontem foi tão forte quando Deus falou assim pra mim.
Deus falou assim, filha, muitas vezes eu não vou te livrar da fornalha. Eu não vou te livrar que você vá para a fornalha, mas eu vou te livrar na fornalha. Muitas vezes Deus não vai impedir que você seja lançado dentro de uma fornalha. Mas mesmo quando você estiver lá dentro, se você permanecer fiel, se você permanecer íntegro, se você permanecer obedecendo, se você permanecer na fé, Ele não te livra da fornalha, mas Ele te livra na fornalha. Presta atenção, Deus não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. E agora eu quero que você continue lendo comigo o versículo 16. Lê comigo o versículo 16. Olha a postura de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós precisamos aprender. Se você tiver um marca-texto, pega o seu marca-texto e marca a sua Bíblia, a partir do versículo 16. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi testado, foram colocados à prova, foram ameaçados, tá? Qual foi a resposta dele? Qual é a minha resposta e a sua resposta diante de uma ameaça? Qual é a minha resposta e a sua resposta diante de uma afronta? Qual é a minha resposta e a sua resposta diante de uma humilhação? Olha o que está escrito no versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, não precisa defender-nos diante de ti. Eita Deus. Presta atenção. Olha o que Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. O versículo 18 diz assim: Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Oh, aleluia! Sabe o que Sadraque, Mesaque e Abidnego está dizendo ali para Satanás? Está dizendo assim, ó. Se Deus pode nos livrar. Olha só, Deus pode livrar-nos da fornalha. Ou seja, se Deus quiser, Ele faz. Deus pode todas as coisas. Se Deus quiser, Ele pode livrar-nos. Mas mesmo que Ele não me livre da fornalha, mesmo que Ele não me livre, nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos nos prostrar ao Deus de ouro que você fez. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mesmo que eu morra queimado numa fornalha, eu continuo fiel a Deus. Eu não vou me prostrar. Nós não vamos nos prostrar. Quantas vezes a gente, por muito menos, a gente se prostra? Quantas vezes, por muito menos, a gente cede à tentação de Satanás? Quantas vezes, por muito menos do que uma fornalha, você mente? Às vezes, só para não desagradar o seu marido. Às vezes, só para não desagradar o seu marido, você mente. Às vezes, só para não desagradar o seu amigo, você mente. Ei, olha para mim. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram ameaçados de serem jogados numa fornalha ardente, numa fornalha em chamas, e eles permaneceram fiéis. Eles falaram, se Deus quiser, Ele nos livra, mas se Deus não nos livrar, a gente do mesmo jeito não vai se prostrar a você. Será que se eu e você, presta atenção, será que foi a primeira coisa que eu pensei ontem? Será que se eu e você fôssemos colocados numa situação dessa, de ou a gente se prostra diante de uma imagem, ou a gente é jogado dentro de uma fornalha em chamas, o que será que nós faríamos? Será que nós teríamos o posicionamento de fé e de obediência que Sadraque, Mesaque e Abidnego tiveram? Ou a gente teria se prostrado? Porque hoje, tá? No evangelho que muitas vezes é pregado,
Sabe o que acontece? As pessoas iam falar assim, não, eu iria me prostrar à imagem porque Deus perdoa. Deus entende. Porque hoje o povo acha que por causa da era da graça, a gente pode fazer tudo que Deus vai nos perdoar. Será que hoje, no evangelho que é pregado muitas vezes, eu e você, nós nos prostraríamos à imagem de ouro de Nabucodonosor? Ou nós permaneceríamos de pé? Ou nós permaneceríamos obedientes? Ou nós teríamos o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aí eu pergunto pra você, será que você tem se prostrado a Satanás? Porque essa imagem de ouro aqui, gente, representa Satanás. Será que eu e você, nós temos nos prostrado às vontades da nossa carne? Ou a gente tem se prostrado à vontade do Espírito? Nós temos nos prostrado a fazermos a nossa própria vontade? Ou nós temos feito a vontade de Deus? Fala pra mim. É forte, né, Brasil? É forte. Por isso, gente, que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler, a gente tem que ler, a gente tem que ler e a gente tem que reler, a gente tem que meditar, a gente tem que degustar, a gente tem que desfrutar e a gente tem que trazer a Bíblia pra nossa vida. Eu tô no livro de Daniel, sei lá, faz uns 10 dias. Eu ainda tô no capítulo 4 ainda. Já fui até o C, já voltei, já fui até o C de novo, já voltei de novo. Porque eu quero pegar essa palavra, eu quero que ela seja verdade na minha vida. Eu não quero ser como os fariseus que liam uma coisa e faziam outra. Eu não quero ver milagre apenas na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero ver milagre na minha vida. Por que nessa época a gente via anjos? Por que nessa época eles viam anjos? Por que nessa época eles eram livres da fornalha de fogo? Deus livrava dentro de uma fornalha de fogo. E por que hoje muitas vezes a gente não vê os milagres que tinha naquela época? Porque muitas vezes nós não temos a obediência que tinha naquela época. Nós não temos o posicionamento que tinha naquela época. O quanto nós estamos permanecendo fiéis? Será que nós temos te dado essa resposta? Essa resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele disse, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Continua lendo comigo o versículo 19. Diz assim, Nabucodonosor. Ele já tinha ficado furioso, gente. Nabucodonosor já tinha ficado furioso antes. No versículo 19, a gente vai ver que ele ficou ainda mais furioso. Diz assim, ó, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Eita Deus! Olha só, a tua obediência vai enlouquecer Satanás no inferno. A tua obediência vai deixar Satanás louquinho no inferno. A nossa obediência tem que deixar Satanás furioso. Aqui dizendo assim, ó, Nabucodonosor ficou tão furioso que deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que a de costume. Era mais uma vez Nabucodonosor tentando intimidar Sadraque, Mesaque e Abednego. Era mais uma vez que era para dizer assim, não vai se prostrar não? Então, além de ir para a fornalha, não vai para a fornalha comum. Vai para a fornalha 7 vezes mais quente. Ei, mas quem confia em Deus, confia e ponto. Quem confia em Deus não está preocupado se a fornalha está quente normal ou está 7 vezes mais quente. Porque muito maior do que o poder de uma fornalha 7 vezes mais quente é o poder do nosso Deus.
Existe um Deus que ainda salva. Existe um Deus que ainda cura. Existe um Deus que ainda faz milagres. É para envergonhar o inferno, né, Selminha? É isso mesmo. Olha só. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram amarrados. E os atirassem na fornalha. Em chamas. Versículo 21. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extremamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava quente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só. Presta atenção, gente. Isso é muito forte, Brasil. Isso é muito forte. Tá? Vamos lá. Nabucodonosor ficou tão furioso que mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Pegou os soldados mais fortes, mandou amarrar Sadraque, Mesaque e Abidnego e mandou lançá-los na fornalha ardente. Presta atenção. A fornalha estava tão quente, mas tão quente, que os soldados que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego morreram. De tão quente que a fornalha estava. Tá? Olha só. Sadraque, Mesaque... presta atenção. A ordem do rei era urgente. E as chamas mataram... A fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. O versículo 24 diz assim. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Não foram 3 homens amarrados que atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. No versículo 25 diz assim, e o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o 4º se parece com o filho dos deuses. Ei, presta atenção. Presta atenção. Os soldados que amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego e foram lançar eles na fornalha, esses soldados morreram queimados. Dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados amarrados. Mas o próprio rei Nabucodonosor ficou espantado ao ver não 3 homens, ao ver 4 homens desamarrados e andando no meio da fornalha. Satanás quer te lançar amarrado na fornalha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa temer a fornalha. Porque é na fornalha que Jesus vai estar com você. É na fornalha quente. É na fornalha que muitos achavam que você ia morrer esturricado. É na fornalha que muitos achavam que você não resistiria. É na fornalha que muitos achavam que não ia ter nem velório. Não ia ter nem velório porque só ia sobrar cinzas. Mas é na fornalha que eles são desamarrados. É na fornalha que eles são desamarrados. É na fornalha que eles têm a maior experiência da vida deles. É na fornalha que eles experimentaram o sobrenatural do Senhor. Foi por causa da obediência, foi por causa do posicionamento.
que eles foram para a fornalha. E dentro da fornalha, eles viveram com certeza o maior milagre da história da vida deles. Presta atenção. Obediência e posicionamento geram milagres. Obediência e posicionamento gera milagre. A obediência e o posicionamento pode te levar para a fornalha. Muitas vezes você presta atenção. Presta atenção que Deus está falando comigo e com você. Talvez você está passando por uma situação nesse momento que você fala assim, Deus, calma aí. Eu te obedeci. Eu te obedeci. Eu me posicionei. Eu não me prostrei ao Deus de ouro e aí para a fornalha que eu mereço. Talvez você esteja questionando a fornalha. Talvez você esteja questionando a fornalha. Talvez você fale assim, Senhor, eu não mereci ir para a fornalha. Eu não merecia. Porque eu te escolhi. Eu te obedeci. E o que eu ganho em recompensa é ir para uma fornalha 7 vezes mais quente? Talvez você esteja vivendo esta situação, onde você obedeceu, onde você se posicionou e você foi para a fornalha. Você foi para a fornalha. Talvez nesse momento você esteja numa fornalha 7 vezes mais quente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não murmure por causa da fornalha. Não questione a fornalha. Porque Deus quer te dar o maior milagre da sua vida dentro da fornalha. Deus quer dar o maior livramento, o maior milagre da minha vida e na sua vida dentro da fornalha. Porque agora tem uma época que é a nossa época de ser envergonhado. Mas tem uma época que é o momento de Satanás e do inferno inteiro ser envergonhado. Olha só, quando aqueles astrólogos chegaram para denunciar Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor estava lá, o rei todo-poderoso, humilhando a Sadraque, Mesaque e Abednego e dizendo assim, olha, eu acho melhor você obedecer. Eu acho melhor você se prostrar. Aquele momento era o momento de humilhação de Sadraque, Mesaque e Abednego. A hora que lançaram eles na fornalha, era o momento de humilhação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas chegou uma hora, depois que eles estavam dentro da fornalha, que foi a vez de Deus envergonhar Satanás. Foi a vez de Deus envergonhar Satanás. Foi a vez de Deus falar assim, ei, dos meus filhos cuido eu. Você não questionou? Qual era o Deus que te livraria da fornalha, Nabucodonosor? Você não questionou qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos? Agora, Nabucodonosor, eu vou te mostrar que existe um Deus que salva. Existe um Deus que é pelos seus filhos. Existe um Deus que é para aquele que é obediente. Existe um Deus para aquele que não se prostra a Satanás. Existe um Deus que cuida dos filhos que são obedientes. Olha só. E o versículo 25 é lindo. O versículo 25 é lindo porque o rei exclamou, olhem, e ei, o teu milagre vai ser para todo mundo ver. O seu milagre vai ser para todo mundo ver. Olha só, o rei exclamou e disse, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você vai andar pelo fogo, minha amada. Você vai andar pelo fogo, meu amado. O fogo não é para te queimar, o fogo é para acontecer milagre na sua vida. O fogo não é para te queimar, o fogo é para você viver milagre. Diz assim, o quarto se parecia com o filho dos deuses. Dentro da fornalha, Deus envia anjo. No momento de maior dor, no momento de maior luta, no momento que você achar que você vai morrer, no momento que você achar que não dá mais, que acabou, que era o seu fim. Aí Deus olha para mim e para você e fala assim, agora eu estou enviando um anjo. Um anjo que vai te desamarrar,
Um anjo que vai te fazer andar no meio do fogo. Um anjo que vai te livrar. Um anjo que vai te livrar da fornalha 7 vezes mais quente. Deus, nessa manhã, eu creio que pelo poder do sangue de Jesus, Deus está enviando anjos. Deus está enviando anjos na tua fornalha. Deus está enviando anjos na minha fornalha. Deus está desamarrando os nossos pés. Deus vai pegar o anjo vai pegar na nossa mão e vai fazer a gente caminhar na fornalha. O anjo vai fazer a gente caminhar. E aí, deixa eu te falar. Você foi jogado amarrado dentro da fornalha, mas você vai sair andando da fornalha. Ei, Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram, eles foram jogados e amarrados na fornalha. Agora, presta atenção no versículo 26. Presta atenção no versículo 26. Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Você pode até ter sido jogado na fornalha, amarrado e humilhado, mas você vai sair de dentro da fornalha de pé, andando e honrado. Você vai sair, olha que profundo isso, gente. Eles foram lançados pelos soldados, eles foram lançados amarrados e eles saíram ilesos e andando. Porque é assim que Deus faz. Satanás pode tentar te amarrar. Satanás pode até te amarrar. Ele pode até te lançar na fornalha. Mas se você permanecer fiel, se você permanecer íntegro, se você tiver um posicionamento de filho de Deus, você vai sair de dentro da fornalha de pé e andando. Satanás achou que estava te derrubando. Mas o que ele não sabia é que Deus estava enviando um anjo. É que Deus estava enviando um anjo para te desamarrar, para te fazer andar e para você viver o maior milagre da história da sua vida. Olha só, o versículo 27 diz assim: os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Ei, você vai sair de pé, você vai sair ileso. Nenhum fio de cabelo seu vai ser queimado. O seu manto não vai ter nem cheiro da fornalha. Nem cheiro da fornalha. Estreitou, esquentou, fica firme, né, Selminha? Fica firme. Porque, olha isso. E aí, todos foram chamados. Olha só. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro. Não havia cheiro de fogo neles. Porque Deus é perfeito. Quando Deus livra, quando Deus salva, quando Deus faz um milagre, Ele é completo. Ele é completo, Ele é perfeito. Ontem Deus soprou essa frase assim no meu ouvido, gente. Eu sou completo. Deus falou para mim, filha, eu sou completo. Quando eu faço perfeito. O homem faz de qualquer jeito. O homem faz meia boca. Mas eu faço perfeito. Ei, os mesmos governadores, os mesmos prefeitos, os mesmos sátrapas que viram Sadraque, Mesaque e Abidnego serem humilhados e serem lançados na fornalha, eles também se ajuntaram para comprovarem que Deus é um Deus que livra, que salva. E aí o versículo 28 diz assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que os enviou o seu anjo e os livrou os seus servos. Eles confiaram nele
Desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformado em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Porque nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Porque nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. E o versículo 30 finaliza assim: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Ei, deixa eu te dizer. A fornalha é lugar de milagre e é lugar de promoção. Presta atenção. Presta atenção. A fornalha é lugar de milagre e é lugar de promoção. Sadraque, Mesaque e Abidnego se posicionaram, obedeceram, não murmuraram, não reclamaram. Foram para a fornalha. Deus enviou o seu anjo, o salvou. Quando eles saíram de pé, ilesos. Foram testemunhas, fizeram com que todos ali vissem quem era o único Deus que salva, que livra. Fez com que Nabucodonosor fizesse um novo decreto. Olha só, havia um decreto que era que todos que não se prostrassem à estátua de ouro fosse lançado na fornalha. Depois do que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego, o decreto foi trocado. Olha só. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação ou língua que disser qualquer coisa contra ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada num monte de entulhos. Ei, o rei mudou o decreto. O decreto foi alterado por causa de um posicionamento, por causa de uma obediência. Houve um milagre extraordinário. Houve um milagre extraordinário. E sabe o que aconteceu? Até o decreto do rei foi alterado. Depois do milagre, até o decreto foi alterado. Depois do milagre, depois da fornalha, vem a promoção. Depois do milagre, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram promovidos na província da Babilônia. Olha bem para mim. A fornalha não é para nos matar. A fornalha é para a gente viver milagre e ser promovido. Depois da fornalha, tem o milagre. Na fornalha, tem o milagre. E depois da fornalha, tem promoção. O que nós precisamos fazer? Permanecermos obedientes. O que nós precisamos fazer? Ter um posicionamento de um filho de Deus. A humilhação gera exaltação. Exatamente, esse é o meu. A humilhação gera exaltação. Então, olha só, olha bem para mim. Eu não sei qual é a fornalha que você está vivendo. Eu sei qual é a minha. Mas existe anjo na fornalha. Existe um Deus que livra da fornalha. Existe um Deus que envia um anjo e vai te tirar de pé e andando dessa fornalha. E depois da fornalha, decretos serão mudados. Depois da fornalha, promoções vão acontecer. E lembre-se, Deus pode não te livrar da fornalha, mas Ele te livra na fornalha. E as mesmas pessoas que viram você ser lançado, amarrado na fornalha, são as mesmas pessoas que viram você sair de pé, ileso e sem cheiro. Não vai sobrar nem o cheiro da fornalha em você. Existe um Deus que salva. Existe um Deus que opera milagres. E eu preciso te dizer que o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o Deus de hoje. O mesmo Deus de antigamente é o Deus de hoje. Deus não mudou. Deus permanece sendo o mesmo. Tem milagre para mim e para você. Tem milagre na fornalha. Tem anjo na fornalha. Tem promoção após a fornalha. Ei, a fornalha tá 7 vezes mais quente. A humilhação tá cruel. Aguenta.
aguenta firme. Porque na fornalha você vai viver os maiores milagres da sua vida. Na fornalha você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Na fornalha tem anjos de Deus vindo nos salvar. E depois da fornalha tem decreto que serão alterados. E tem promoção. Tem promoção para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos tirar um print, meu povo? Tiraram? Aleluia. Obrigada, Jesus. Vamos orar, meu povo? Pai, obrigada. Obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que o Senhor é o Deus que livra na fornalha. O Senhor pode não nos impedir de ir para a fornalha, mas o Senhor é o Deus que nos livra na fornalha. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que mesmo que a gente seja lançado, amarrado dentro de uma fornalha, nós vamos sair de pé, ilesos, exaltados, promovidos de dentro dessa fornalha. Pai, que o Senhor nos ajude a resistir os dias maus. Que o Senhor nos ajude a permanecermos obedientes, posicionados e de pé. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos prostrarmos apenas diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos prostrarmos apenas ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que nós nos prostramos a outros deuses que não foi ao Senhor. Eu quero te pedir perdão, Pai, pelas vezes que murmuramos, que reclamamos, que choramos diante de uma fornalha. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a nos mantermos de pé e obedientes diante de qualquer fornalha. Não importa se ela está 7 vezes mais quente, porque o teu poder e o teu anjo, não importa quantas vezes mais quente ela tiver, não importa se é 7 vezes mais, 10 vezes mais, 100 vezes mais ou 1000 vezes mais, o teu poder é superior a qualquer fornalha de fogo. Pai, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada por enviar o teu anjo, muito obrigada por operar milagres, muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, de Jacó, de Abraão, de Isaac. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o nosso Deus e o Senhor permanece fiel e o Senhor permanece conosco ainda hoje. Pai, nós queremos declarar que nós te amamos, que nós te adoramos, que nós te glorificamos e que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor reavive a nossa fé nessa manhã, que o Senhor venha derramar uma porção dobrada de fé sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor possa reavivar também a nossa obediência, Pai, que nós possamos sair daqui dessa live, Pai, ainda mais obedientes e posicionados na Tua presença. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Meu povo, louvor de hoje, Milagres, do Juliano Sum. Louvor de hoje é Milagres, do Juliano Sum. Tá bom? Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que hoje seja a melhor quarta-feira da história da sua vida. A melhor quarta-feira da história da sua vida. Que você possa viver milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Que você possa viver o sobrenatural de Deus ainda hoje, viu? Um cheiro e até amanhã, às 3 horas da manhã, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau.